Sócios no crime, Agatha Christie. Capítulo 1. Uma fada no apartamento. A senhora Thomas Beresford trocou de posição no divã e olhou melancolicamente para fora da janela do apartamento. A vista não se estendia muito e consistia apenas de um pequeno prédio de apartamentos do outro lado da rua. A senhora Beresford deu um suspiro e depois um bocejo. Quem dera, exclamou, que alguma coisa acontecesse. O marido a encarou com ar de censura. Cuidado, Tupence. Essa ânsia por sensações vulgares me choca. Tupence suspirou e fechou os olhos como se sonhasse. E então Tommy e Tupence se casaram, entoou a jovem, e viveram felizes para todo sempre. E 6 anos depois eles ainda viviam felizes para todo sempre. É inacreditável, acrescentou, como tudo é sempre tão diferente daquilo que se imagina que será. Uma frase muito profunda, Tupence, mas nada original. Poetas célebres e teólogos ainda mais célebres já disseram isso antes. E se me permite sugerir, já o disseram de forma melhor. Há 6 anos, continuou Tupence, eu poderia jurar que, com dinheiro bastante para comprar o que quisesse e com você ao meu lado como meu marido, a vida inteira seria uma doce e bela canção, como diria um desses poetas sobre os quais você parece saber tanto. Sou eu ou o dinheiro a causa do seu tédio? Tommy perguntou com frieza. Tédio não é bem a palavra, respondeu Tupence num tom gentil. Já me acostumei com as graças recebidas, apenas isso. Do mesmo modo que nunca nos lembramos da dádiva que é poder respirar livremente pelo nariz até pegar um resfriado. Você gostaria que eu a tratasse um pouco com descaso? Sugeriu Tommy. Saísse com outras mulheres e as levasse a casas noturnas, esse tipo de coisa? Inútil, retorquiu Tupence. Você apenas me encontraria lá com outros homens. E enquanto eu saberia perfeitamente bem que você não dava a mínima pelas outras mulheres, você jamais teria a mesma certeza de que eu não me importava com os outros homens. As mulheres são tão mais perspicazes. É apenas na modéstia que os homens conseguem as notas mais altas, murmurou o marido. Mas qual é o seu problema, Tupence? Por que tamanha insatisfação? Não sei. Eu quero que coisas aconteçam. Coisas excitantes. Você não gostaria de voltar a sair à caça de espiões alemães, Tommy? Pense nos dias vibrantes e cheios de perigos que já vivemos. Claro que eu sei que você mais ou menos ainda pertence ao serviço secreto, mas seu trabalho é pura rotina de escritório. Quer dizer que você gostaria que me mandassem para os mais inóspitos confins da Rússia disfarçado de contrabandista bolchevique de bebidas ou algo assim? Não adiantaria nada, disse Tupence. Eles não me deixariam ir com você, e sou eu quem deseja desesperadamente alguma coisa para fazer. Alguma coisa para fazer. É isso que eu repito para mim mesma o dia todo. A esfera de atuação feminina, Tommy sugeriu com um aceno de mão. 20 minutos de trabalho após o café da manhã permitem que eu toque o barco perfeitamente. Você não tem queixas, tem? Você dirige a casa com tamanha perfeição, Tupence, que chega a ser quase monótono. Gosto do reconhecimento, admitiu Tupence. É claro que você tem o seu trabalho, continuou. Mas diga-me, Tommy, você nunca tem um desejo secreto por emoção? Vontade de que aconteçam coisas? Não, discordou Tommy, pelo menos acho que não. É muito bom querer que coisas aconteçam, mas podem ser coisas pouco agradáveis. Os homens são tão prudentes, Tupence concluiu com um suspiro. Você nunca tem um desejo louco e secreto por romance, aventura, vida? O que é que você anda lendo, Tupence? Perguntou Tommy. Imagine como seria eletrizante, continuou Tupence, se ouvíssemos uma batida vigorosa em nossa porta, fossemos atender e entrasse um morto com passos cambaleantes. Se estivesse morto não poderia dar passos cambaleantes, Tommy afirmou em tom de crítica. Você entendeu, explicou Tupence. Eles sempre entram com passos cambaleantes um pouco antes de morrerem e caírem aos seus pés, apenas sussurrando suas poucas últimas palavras enigmáticas, o leopardo malhado, ou algo do gênero. Recomendo uma dieta de Schopenhauer ou Immanuel Kant, disse Tommy. Esse tipo de coisa seria bom para você, respondeu Tupence. Você é que está ficando gordo e acomodado. Eu não, retrucou Tommy com indignação. Até porque você também faz exercícios para manter a forma. Todos fazem, concluiu Tupence. Quando falei que você está ficando gordo, na verdade estava usando uma metáfora para sugerir que à medida que fica mais próspero, você fica cada vez mais mole e acomodado. Não sei o que deu em você, afirmou o marido. O espírito de aventura, murmurou Tupence.
Ainda assim é melhor do que um desejo por romance. Às vezes eu também sinto isso. Penso em encontrar um homem realmente bonito. Já encontrou a mim, disse Tommy. Não chega para você? Um homem moreno, elegante, incrivelmente forte, o tipo de homem que consegue cavalgar qualquer coisa e laça cavalos selvagens. Com suas calças de pele de carneiro e chapéu de vaqueiro, interrompeu Tommy em tom de ironia. E que já morou nos ermos selvagens, continuou Tupence. Eu gostaria que ele simplesmente se apaixonasse loucamente por mim. Eu, claro, o rejeitaria cheia de virtude e seria fiel a meus votos matrimoniais, mas meu coração secretamente estaria com ele. Bem, admitiu Tommy, eu muitas vezes tenho o desejo de encontrar uma garota realmente bonita. Uma garota com o cabelo da cor do trigo que se apaixonará completamente por mim. Só que eu não acho que a rejeitaria. Na verdade, estou bem certo que não. Isso, disse Tupence, é disposição maliciosa. Qual? Perguntou Tommy. É mesmo o seu problema, Tupence. Você nunca falou assim antes. Não, mas eu já vinha fervendo por dentro há muito tempo, confessou Tupence. Sabe, é muito perigoso quando já se tem tudo o que se quer, até mesmo dinheiro o bastante para comprar o que quiser. Se bem que sempre é chapéus. Mas você já tem uns 40 chapéus, surpreendeu-se Tommy. E eles são todos muito parecidos. Chapéus são assim mesmo, esclareceu Tupence. Não é que sejam muito parecidos. Há nuances diferentes entre eles. Eu vi um bem bonito na Violettes hoje pela manhã. Se você não tem nada melhor para fazer do que continuar comprando chapéus de que não precisa. É isso, interrompeu Tupence. É exatamente isso. Se eu tivesse alguma coisa melhor para fazer, acho que deveria começar a me interessar por iniciativas de caridade. Oh, Tommy, como eu queria que algo excitante acontecesse. Eu realmente sinto que seria bom para nós. Se nós pudéssemos encontrar uma fada. Ah, alegrou-se Tommy. Curioso que você diga isso. O marido levantou e atravessou a sala. Abriu uma gaveta da escrivaninha, retirou uma pequena foto instantânea e a levou até Tupence. Oh! Exclamou Tupence. Então você as mandou revelar. E qual delas que é esta? A que você tirou ou a que eu tirei? A que eu tirei. A sua não saiu. Faltou exposição. Como sempre. É bom para você, provocou Tupence, achar que há pelo menos uma coisa que você consegue fazer melhor do que eu. Bobagem, retrucou Tommy, mas vou deixar assim mesmo por enquanto. O que eu queria mostrar para você é isto aqui. Ele indicou uma pequena mancha branca na fotografia. É um arranhão no filme, afirmou Tupence. Nada disso, insistiu Tommy. Isto, Tupence, é uma fada. Ora, Tommy, seu bobo. Veja você mesma. Ele lhe alcançou uma lupa. Através da mesma, Tupence analisou a fotografia atentamente. Visto daquele modo e com um pequeno arrobo de imaginação, o arranhão no filme poderia ser identificado como uma pequena criatura alada pousada no parafogo, da lareira. Ela tem asas, gritou Tupence. Que divertido, uma fada verdadeira e vivinha no nosso apartamento. Vamos escrever a Conan Doyle sobre ela? O 2, Tommy. Você acha que ela vai nos conceder desejos? Você logo saberá, sugeriu Tommy. Você passou toda a tarde desejando com muita vontade que algo acontecesse. Naquele minuto a porta se abriu e um rapazola alto de 15 anos, que parecia não ter conseguido decidir se era mordomo ou pajem, perguntou num tom verdadeiramente grandioso: a senhora está em casa, senhora Beresford? Acabo de ouvir a campainha da porta da frente. Seria melhor se Albert não fosse tanto ao cinema, suspirou Tupence após indicar com um gesto que estava, sim, e Albert ter se retirado. Agora ele está copiando o mordomo de Long Island. Felizmente eu consegui curá-lo daquela mania de pedir os cartões de visitas das pessoas e trazê-los até mim numa bandeja de prata. A porta tornou a abrir e Albert anunciou como se estivesse a proferir um título de realeza: o Sr. Carter. O chefe, sussurrou Tommy, cheio de surpresa. Tupence ergueu-se com um salto e uma exclamação cheia de alegria, saudando um homem alto e grisalho dotado de um olhar penetrante e um sorriso cansado. Meu caro Sr. Carter, é uma grande satisfação recebê-lo. Que bom, Sra. Tommy. Agora me responda, por favor. Como vai a vida? Boa, mas monótona, respondeu Tupence com um piscar de olhos. Cada vez melhor, concluiu o Sr. Carter. Certamente a encontro com a disposição certa. Isso, completou Tupence, me parece instigante.
Albert, que ainda imitava o mordomo de Long Island, retornou com o chá. Após ter sido servido sem maiores incidentes e a porta ter sido fechada pelo mordomo que se retirava, Tupence voltou à carga mais uma vez. O senhor realmente tem algo para nós, não tem, Sr. Carter? O senhor pretende nos enviar em missão aos mais inóspitos confins da Rússia? Não exatamente, respondeu o Sr. Carter. Mas há alguma coisa. Sim, há alguma coisa. Não creio que a senhora seja do tipo que foge diante do perigo, não é mesmo, Sra. Tommy? Os olhos de Tupence brilharam cheios de excitação. Há certo trabalho que precisa ser feito para o departamento e eu imaginei, apenas fiquei imaginando, que seria perfeito para vocês dois. Continue, disparou Tupence. Vejo que assinam o Daily Leader, continuou o Sr. Carter enquanto apanhava o jornal de cima da mesa. Ele foi até a coluna de classificados, indicando um anúncio com o dedo, alcançou o jornal a Tommy. Por favor, leia em voz alta, pediu. Tommy aqueceu. Agência de Detetives Internacional Theodore Blunt, gerente. Investigações particulares. Equipe de agentes investigadores de confiança e altamente qualificados. Descrição absoluta. Consultas gratuitas. Aleron Center 118, WC. Ele olhou com curiosidade para o Sr. Carter, que balançou a cabeça e esclareceu. Essa agência de detetives está para fechar há algum tempo, murmurou. Um amigo meu a comprou por uma bagatela. Estamos pensando em recolocá-la em operação por um período de teste, digamos uns 6 meses. E durante esse tempo, claro, ela vai precisar de um gerente. E o que me diz do Sr. Theodore Blunt? Indagou Tommy. Temo que o Sr. Blunt tenha sido meio indiscreto. Na verdade, a Scotland Yard teve de interferir e o Sr. Blunt está detido às custas de Sua Majestade, mas se recusa a nos contar metade daquilo que gostaríamos de saber. Entendi, senhor, concluiu Tommy. Quer dizer, acho que entendi. Sugiro que você tire 6 meses de licença do escritório. Problemas de saúde. E claro, se você gostar da ideia de tocar uma agência de detetives sob o nome de Theodore Blunt, eu não tenho nada com isso. Tommy encarou seu chefe fixamente. Alguma instrução, senhor? Creio que o Sr. Blunt fez alguns negócios com o exterior. Fique de olho no caso de aparecerem cartas azuis com selos russos. Elas são mandadas por um comerciante de presuntos que está ansioso por encontrar a esposa dele que se mudou para cá como refugiada há alguns anos. Se umedecer o selo, você encontrará o número 16 escrito por baixo. Faça cópias dessas cartas e envie os originais para mim. Do mesmo modo, se alguém aparecer no seu escritório e fizer alguma referência ao número 16, não deixe de me informar imediatamente. Compreendo, senhor, disse Tommy. Mais alguma coisa? O Sr. Carter apanhou suas luvas na mesa e encaminhou-se para a porta. Vocês podem tocar a agência do jeito que bem entenderem. Imaginei, seus olhos brilharam um pouco, que seria divertido para a Sra. Tommy praticar um pouco seus dotes detetivescos. Um pequeno móvel que se coloca diante da lareira para desviar o calor NT2, alusão ao fato de que o então ainda vivo criador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, não apenas acreditava em fadas, mas famosamente defenderá a veracidade das polêmicas fadas de Cottingley. 5 fotos forjadas tiradas a partir de 1917 por 2 meninas inglesas, Elsie Wright e Frances Griffiths. NT. Capítulo 2. Um bule de chá. O senhor e a senhora Beresford assumiram o controle dos escritórios da Agência de Detetives Internacional dali a poucos dias. Estavam no 2º andar de um edifício caindo aos pedaços em Bloomsbury. No pequeno escritório junto à entrada, Albert abandonara seu papel de mordomo de Long Island e assumirá o de contínuo, um papel que desempenhava com perfeição. Um saco de papel cheio de balas, as mãos sujas de tinta de caneta e os cabelos despenteados compunham sua concepção da personagem. A partir do escritório da entrada, 2 portas conduziam às demais peças. Em uma das portas estava escrito funcionários, na outra acesso restrito. Atrás desta última ficava uma sala pequena e confortável, mobiliada com uma imensa escrivaninha modelo profissional e muitos arquivos etiquetados com esmero, todos vazios, além de algumas pesadas cadeiras com assento de couro. Atrás da escrivaninha sentava o pseudo-Sr. Blunt, que tentava dar a impressão de que fora responsável por conduzir uma agência de detetives por toda sua vida. Um telefone, claro, ficava ao lado dele.
Tupence e o marido haviam ensaiado vários bons efeitos para usar ao telefone, e Albert também fora devidamente instruído. Na sala ao lado ficavam Tupence, uma máquina de escrever, as mesas e cadeiras necessárias, de um tipo inferior às da sala do chefe, e um fogareiro a gás para fazer chá. Na verdade, não faltava nada, só os clientes. Tupence, sob o efeito do êxtase típico dos iniciantes, estava cheia de esperanças brilhantes. Será maravilhoso demais, declarou. Vamos caçar assassinos, encontrar joias perdidas de família, localizar pessoas desaparecidas e identificar os responsáveis por desfalques. Nesse momento, Tommy sentiu que era seu dever dar um toque mais desencorajador. Acalme-se, Tupence, e tente esquecer a ficção barata que você costuma ler. Nossa clientela, se é que teremos alguma, será constituída unicamente de maridos que querem que sigam suas esposas e de esposas que querem que sigam seus maridos. A obtenção de provas para fins de divórcio é a única função que se dá a investigadores particulares. A Argentina. Gemeu Tupence, franzindo o nariz como alguém difícil de contentar. Manteremos distância de casos de divórcio. Precisamos melhorar o nível de nossa nova profissão. Certo, concordou Tommy em tom hesitante. E agora, uma semana após terem se instalado, o casal comparou as anotações de modo um tanto quanto pesaroso. 3 mulheres idiotas cujos maridos viajam nos fins de semana, informou Tommy com um suspiro. Alguém nos procurou enquanto eu saía para o almoço? Um velho gordo com uma esposa volúvel, suspirou Tupence com tristeza. Faz anos que leio no jornal que o mal do divórcio está crescendo, mas de algum modo jamais me conscientizei disso para valer até esta última semana. Não aguento mais dizer. Desculpe, mas não aceitamos casos de divórcio. A informação agora consta dos nossos anúncios, lembrou-lhe Tommy. Então não vai mais ser tão ruim. Tenho certeza de que colocamos um anúncio bem instigante, comentou Tupence em tom melancólico. De qualquer maneira, não vou me deixar abater. Se for necessário, eu mesma cometerei um crime para que você solucione. E de que adiantará isso? Pense nos meus sentimentos ao me despedir de você na Bow Street. Ou seria Vine Street? Você está pensando no seu tempo de solteiro, disse Tupence mordaz. O Old Bailey. 2, é isso que eu queria dizer, lembrou-se Tommy. Bem, insistiu Tupence, algo precisa ser feito quanto a isso. Aqui estamos, explodindo de talento e sem chances de colocá-lo em prática. Eu adoro seu grande otimismo, Tupence. Parece que você não tem a menor dúvida de que... Dúvida de que tem talento para colocar em prática. Claro que sim, declarou Tupence enquanto arregalava bem os olhos. Entretanto, você não tem o menor conhecimento técnico. Bem, eu li todos os romances policiais que foram publicados nos últimos 10 anos. Eu também, acrescentou Tommy, mas tenho a impressão de que isso não vai realmente nos servir para muita coisa. Sempre o mesmo pessimista, Tommy. Acreditar em si mesmo, é isso que vale muito. Bem, isso você tem de sobra, reconheceu o marido. Claro que nas histórias de detetive é fácil, concluiu Tupence pensativa, já que se trabalha de trás para frente. Quero dizer que quando se sabe a solução, é simples encontrar as pistas. O que me intriga no momento? Tupence parou de falar e franziu as sobrancelhas. Sim? Perguntou Tommy. Acho que tenho uma ideia, disse Tupence. Ainda não sei ao certo, mas está se formando. Ela se ergueu, resoluta. Acho que vou sair e comprar aquele chapéu que mencionei antes. Puxa vida! Exclamou Tommy. Mais um chapéu. É um chapéu muito bonito, declarou Tupence em tom solene. E saiu com uma expressão decidida no rosto. Uma ou 2 vezes nos dias seguintes, Tommy perguntou sobre a ideia, curioso de saber mais sobre ela. Tupence limitava-se a balançar a cabeça e pedir-lhe mais tempo. Finalmente, numa gloriosa manhã, apareceu o primeiro cliente, e todo o resto foi esquecido. Houve uma batida na porta de entrada do escritório e Albert, que acabará de colocar uma pastilha ácida na boca, rosnou um entre imperceptível. Ele então engoliu a pastilha inteira num misto de surpresa e satisfação, pois parecia que era mesmo um cliente de verdade. Um jovem alto, elegante e muito bem vestido parou junto à soleira da porta hesitante. Definitivamente um gran fino, Albert comentou consigo mesmo. Ele tinha um bom olho para essas coisas. O jovem teria talvez cerca de 24 anos. Com os cabelos caprichadamente penteados para trás,
Ele tinha certa tendência a formar círculos rosados ao redor dos olhos e quase não tinha queixo. Em estado de êxtase, Albert apertou um botão sob sua escrivaninha e quase que de imediato o metralhar constante de máquinas de escrever irrompeu do lado de dentro do escritório que exibia a placa funcionários. Tupence havia corrido para seu posto de dever. O objetivo daquela barulheira típica de muita atividade era impressionar o jovem ainda mais. Escute, inquiriu, seria aqui a tal, como se diz, a agência de detetives. Os detetives brilhantes de Blunt? Essa mesma? É aqui? O cavalheiro por acaso gostaria de falar com o próprio Sr. Blunt? Perguntou Albert num tom de dúvida quanto a se isso seria mesmo possível. Bem, sim, rapaz, essa é a minha intenção. É possível? Imagino que o senhor não tenha uma hora marcada, não é? O visitante assumiu um tom cada vez mais constrangido. Infelizmente não. É sempre recomendável, senhor, telefonar antes. O Sr. Blunt está sempre muito ocupado. Ele está numa ligação telefônica neste momento com a Scotland Yard. O jovem parecia suficientemente impressionado. Albert baixou o tom de voz e confessou com ar amigável. Um importante robô de documentos de um departamento governamental. Querem que o Sr. Blunt assuma o caso. É mesmo? Que coisa! Ele deve ser muito requisitado. O patrão, cavalheiro, confirmou Alfred, é o tal. O jovem sentou-se numa cadeira dura sem a menor ideia de que estava sendo inspecionado à distância por 2 pares de olhos que o observavam através de buracos de vigia, cuidadosamente disfarçados. Os de Tupence no meio dos intervalos de seu datilografar frenético e os de Tommy, que aguardava o melhor momento para agir. Naquele instante, uma campainha soou com força junto à escrivaninha de Albert. O patrão já desligou. Vou ver se ele pode recebê-lo, informou Albert e desapareceu por trás da porta com o sinal de acesso restrito. Ele retornou logo depois. O cavalheiro poderia me acompanhar, por favor? O visitante foi conduzido ao escritório particular, onde um jovem de rosto agradável, cabelos ruivos e um enérgico ar de eficiência levantou-se para cumprimentá-lo. Sente-se, por favor. O senhor deseja falar comigo? Sou o Sr. Blunt. Mesmo? Que coisa! O senhor é muito jovem, não é mesmo? O tempo dos velhos já passou, declarou Tommy com um aceno de mão. Quem provocou a guerra? Os velhos. Quem é responsável pela terrível situação de desemprego? Os velhos. Quem é responsável por tudo que de pior aconteceu? Digo mais uma vez, os velhos. Espero que esteja certo, disse o cliente. Conheço um camarada que é poeta, ou pelo menos diz que é, e ele sempre fala coisas assim. Deixe-me lhe dizer uma coisa, cavalheiro. Ninguém de minha equipe altamente treinada tem mais do que 25 anos. É a mais absoluta verdade. Já que a equipe altamente treinada era constituída de Tupence e Albert, a afirmação era mesmo verdadeira. E agora vamos aos fatos, sugeriu o Sr. Blunt. Quero que vocês encontrem alguém que desapareceu, despejou o jovem. Perfeitamente. Poderia me dar mais detalhes? Olhe, é meio difícil. Quer dizer, é uma situação incrivelmente delicada, sabe? Ela pode ficar muito zangada com tudo isso. Quer dizer, de fato é tudo tão difícil de explicar. O jovem olhou para Tommy, perplexo. Tommy sentiu-se incomodado. Ele estava prestes a sair para almoçar, mas agora concluía que arrancar os fatos daquele cliente poderia ser algo demorado e entediante. Ela desapareceu por conta própria, ou o senhor suspeita de que foi raptada? Inquiriu em tom enérgico. Eu não sei, admitiu o jovem. Não sei mesmo. Tommy apanhou um bloco de notas e um lápis. Em primeiro lugar, sugeriu Tommy, posso saber seu nome? Meu contínuo foi treinado para jamais perguntar nomes. Desse modo, as consultas podem permanecer estritamente confidenciais. Ah, pois é, comentou o jovem. Ótima ideia. O meu nome é... Meu nome é Smith. Ah, não. Retrucou Tommy. Seu nome verdadeiro, por favor. O visitante o encarou admirado. St. Vincent, confessou Lawrence St. Vincent. É curioso, comentou Tommy, como são poucas as pessoas cujo nome real é Smith. Eu mesmo não conheço ninguém chamado Smith. Mas 9 entre 10 homens que desejam ocultar sua identidade dizem que se chamam Smith. Estou escrevendo uma monografia sobre esse tema. Naquele momento, a campainha tocou discretamente em sua escrivaninha. Era o sinal que indicava que Tupence desejava assumir o controle da operação.
Tommy, que só pensava no almoço e desenvolvera profunda antipatia pelo Sr. St. Vincent, ficou muito satisfeito em entregar o timão à esposa. Com licença, por favor, ele pediu enquanto apanhava o telefone. Uma série de sentimentos sucessivos passou rapidamente por seu rosto: surpresa, consternação e ligeira animação. Não me diga, falou Tommy ao telefone. O próprio primeiro-ministro? Claro, neste caso irei imediatamente. Ele colocou o telefone de volta no gancho e virou-se para seu cliente. Ilustre cavalheiro, tenho de lhe pedir licença. Uma convocação urgentíssima. Se o senhor passar todos os fatos desse caso para minha secretária particular, ela dará seguimento ao mesmo. Ele caminhou com passos largos para a porta ao lado. Senhorita Robinson. 3. Tupence impecável e muito solene com seu cabelo preto e liso, além de gola e punhos elegantes, entrou, apressada. Tommy fez as apresentações necessárias e saiu. Uma dama em que o senhor está interessado desapareceu, pelo que entendi, Sr. St. Vincent. Confirmou Tupence com um tom suave enquanto sentava e apanhava o bloco de notas e o lápis do Sr. Blunt. Trata-se de uma jovem? Oh, bastante, confirmou St. Vincent. Jovem e incrivelmente bonita e tudo mais. Tupence assumiu um ar grave. Oh, que coisa, murmurou ela. Espero que... A senhorita acha que algo mais sério pode ter acontecido com ela? Insistiu o Sr. St. Vincent, realmente preocupado. Precisamos manter as esperanças, acrescentou Tupence num tom confiante que soara tão falso que acabará deixando o Sr. St. Vincent ainda mais deprimido. Senhorita Robinson, por favor, a senhorita precisa fazer alguma coisa. Gaste quanto tiver que gastar. Jamais permitiria que algo acontecesse com ela. Por nada nesse mundo. A senhorita me parece bastante compreensiva e não me importo de confessar só para a senhorita que adoro essa moça completamente. Ela é maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Por favor, me diga o nome dela e todo o resto. O nome dela é Jeanette. Não sei o sobrenome. Ela trabalha numa loja de chapéus. Na loja de Madame Violette na Brook Street. Mas não poderia ser mais honesta. Me repreendeu diversas vezes. Dei uma passada lá ontem para esperar por ela na hora da saída. Saíram todas as outras, mas ela não. Aí eu descobri que ela sequer tinha aparecido para trabalhar naquela manhã. Nem mandou avisar. A velha madame estava furiosa com aquilo. Consegui o endereço de onde ela mora e fui até lá. Ela não voltará para casa na noite anterior e ninguém sabia onde ela estava. Eu fiquei totalmente desesperado. Pensei em ir à polícia. Mas sabia que Jeanette ficaria furiosa comigo se fizesse aquilo, e ela estivesse bem e tivesse resolvido sair da cidade por conta própria. Então eu me lembrei de que ela mesma tinha me mostrado o anúncio de vocês no jornal e me dito que uma das mulheres que estivera na loja comprando chapéus tinha comentado cheia de entusiasmo sobre como vocês eram capazes e discretos e tudo mais. Por isso decidi vir direto para cá. Entendo, respondeu Tupence. Qual é mesmo o endereço dela? O jovem passou-lhe o endereço. Acho que é isso, então, acrescentou Tupence pensativa. Ou melhor, posso concluir que o senhor está noivo dessa jovem? O Sr. St. Vincent ficou vermelho feito um pimentão. Bem, não exatamente. Jamais disse qualquer coisa. Mas posso lhe assegurar que pretendo pedi-la em casamento assim que eu voltar a vê-la. Se porventura eu tornar a vê-la. Tupence deixou seu bloco de notas de lado. O senhor deseja contratar nosso serviço especial de 24 horas? Ela perguntou num tom sério e eficiente. Como assim? Os honorários são o dobro, mas colocamos todas as pessoas disponíveis de nossa equipe no caso. Meu caro Sr. St. Vincent, se a dama em questão estiver viva, poderei lhe informar o paradeiro dela amanhã mesmo a esta hora. Como? Ora, que maravilha! Só empregamos especialistas. E garantimos os resultados, completou Tupence em tom decidido. Mas que coisa! Veja só, vocês devem ter uma equipe excepcional. Ah, sim, temos mesmo, confirmou Tupence. Falando nisso, o senhor ainda não me deu a descrição da jovem. Ela tem o cabelo mais maravilhoso do mundo. Meio dourado, mas em um tom bem profundo, como um pôr do sol lindo de morrer. É isso, da cor de um lindo pôr do sol. Sabe, jamais reparei nos pores do sol até há pouco tempo. Em poesia também. Há muito mais coisas na poesia do que jamais imaginei. Cabelo ruivo, concluiu Tupence sem emoção enquanto anotava. E qual seria mesmo a altura dela?
Oh, meio alta e tem olhos maravilhosos, azul escuros, acho. E um jeito de ser decidido. Ela deixa a gente sem fala às vezes. Tupence fez mais algumas anotações, depois fechou seu bloco de notas e ficou em pé. Se o senhor passar aqui amanhã às 2 da tarde, acho que teremos algum tipo de novidade, insistiu. Tenha um bom dia, Sr. St. Vincent. Quando Tommy retornou, Tupence apenas consultava uma página do Guia de Brete. 4. Já tenho todos os detalhes, informou lacônica. Lawrence St. Vincent é sobrinho e herdeiro do Conde de Sheriton. Se formos bem-sucedidos, conseguiremos publicidade nas mais altas rodas. Tommy leu todos os apontamentos do bloco de notas. O que você acha que aconteceu mesmo com a garota? Perguntou. Acho, respondeu Tupence, que ela fugiu seguindo os ditames de seu coração, por sentir que ama esse jovem demais para que fique em paz consigo mesma. Tommy a encarou com um olhar incerto. Sei que é assim que elas agem nos livros, afirmou ele, mas jamais conheci qualquer garota que tenha feito isso na vida real. Não? Indagou Tupence. Bem, talvez você tenha razão, mas ouso afirmar que Lawrence St. Vincent vai engolir uma baboseira desse tipo. Ele está todo romântico e apaixonado no momento. Falando nisso, eu lhe garanti resultados em 24 horas. Nosso serviço especial. Tupence, sua idiota sem juízo, por que você fez isso? Foi uma ideia que me ocorreu. Achei que dava uma boa impressão. Não se preocupe. Deixe comigo. A mamãe aqui sabe das coisas. Ela saiu da sala e deixou Tommy profundamente insatisfeito. Ele logo se levantou, deu um longo suspiro e deixou o escritório para fazer o que pudesse, amaldiçoando a imaginação excessivamente fértil de Tupence. Quando retornou, cansado e frustrado, às 4:30 da tarde, Tommy encontrou Tupence retirando um saco de biscoitos de seu esconderijo, dentro de um dos arquivos. Você parece estar suado e chateado, comentou ela. O que andou fazendo? Tommy deu um gemido. Fazendo a ronda de todos os hospitais com a descrição daquela garota. Eu não lhe disse para deixar o caso para mim? Insistiu Tupence. Mas você não tem como encontrar sozinha aquela garota até amanhã às 2 da tarde. Tenho sim. E melhor, já encontrei. Encontrou? Como assim? Um problema simples, Watson, realmente muito simples. Onde ela está agora? Tupence apontou com a mão por cima do próprio ombro. No meu escritório, aqui do lado. E o que é que ela está fazendo lá? Tupence começou a rir. Bem, acrescentou, ensinamentos que se recebem cedo sempre se manifestam. E com uma chaleira, um fogareiro a gás e 250 gramas de chá, é fácil de concluir o resultado. Veja só, continuou Tupence em tom gentil. Sempre compro meus chapéus na loja de Madame Violette e no outro dia encontrei uma antiga amiga, do tempo em que trabalhei no hospital, entre as vendedoras da loja. Ela largou a enfermagem depois da guerra e abriu sua própria loja de chapéus, quebrou e arranjou emprego na loja de Madame Violette. Combinamos tudo entre nós. Ela despertaria muito a atenção do jovem St. Vincent para nosso anúncio e depois sumiria de vista. Uma eficiência maravilhosa dos detetives brilhantes de Blunt. Ótima publicidade para nós e o empurrãozinho necessário no jovem St. Vincent para que chegasse ao ponto de fazer o pedido de casamento. Janete estava desesperada com a situação. Tupence, exclamou Tommy, você me tira o fôlego. Essa coisa toda é o negócio mais imoral de que já ouvi falar. Você dá força e instiga esse jovem a se casar com alguém de outra classe social. Bobagem, declarou Tupence. Janete é uma garota sensacional. E o mais estranho é que ela de fato adora aquele jovem inseguro. Basta olhar de relance para se perceber do que é que a família dele precisa. Um pouco do bom e velho sangue vermelho. Janete será a solução para os problemas dele. Cuidará dele como uma mãe, diminuirá o número de coquetéis e casas noturnas e fará com que ele leve a vida saudável da aristocracia rural. Venha comigo conhecê-la. Tupence abriu a porta de seu escritório e Tommy a seguiu. Uma garota alta de lindos cabelos castanho avermelhados e rosto adorável largou a chaleira fumegante que segurava e virou-se com um sorriso que exibia uma fileira de dentes, brancos e perfeitos. Espero que me perdoe, enfermeira Covley. Quer dizer, senhora Beresford. Achei que seria provável que quisesse tomar uma xícara de chá. Foram muitos os bules de chá que ferveu para mim no hospital às 3 da manhã. Tommy, declarou Tupence, permita-me apresentá-lo à minha velha amiga, a enfermeira Smith. Smith, você disse.
Que curioso! Exclamou Tommy, apertando a mão da jovem. Oh, nada, apenas uma pequena monografia que pensei em escrever. Recomponha-se, Tommy, insistiu Tupence. Ela lhe serviu uma xícara de chá. E agora vamos beber juntos. Ao sucesso da agência de detetives internacional, os detetives brilhantes de Blunt. Que jamais tenham um fracasso. Ruas de Londres. Sede do Tribunal da Bow Street Magistrates. Corte de 1881 a 2006. A Bow Street abrigara uma corte de justiça desde 1739. Pouco mais do que um beco, a Vine Street foi por muitos anos o local onde ficava uma delegacia de polícia. NT 2, Rua de Londres e também o famoso prédio na mesma rua que abriga o Tribunal Criminal Central de Londres. NT 3, Miss Robinson, a eficiente secretária particular do Dr. Reggie Fortune nas histórias de H.C. Bailey. NT 4, Guia Genealógico da Aristocracia Britânica, publicado desde 1769. NT. Capítulo 3. O caso da Pérola Rosa. E, o que diabos você está fazendo? Quis saber Tupence ao entrar na sala principal da agência de detetives internacional, lema, os detetives brilhantes de Blunt, e encontrar seu amo e senhor de bruços no chão em meio a um mar de livros. Tom ergueu-se com dificuldade. Estava tentando arrumar estes livros na prateleira superior daquele armário. Queixou-se ele, e a maldita da cadeira cedeu. Mas que livros são esses, afinal? Indagou Tupence enquanto apanhava um dos volumes. O Cão dos Baskerville. Não me importaria de reler esse livro uma hora dessas. Entende minha ideia? Explicou Tommy enquanto tirava o pó de si mesmo com cuidado. Sessões de meia hora com os grandes mestres, algo desse tipo. Veja só, Tupence, não posso deixar de concluir que somos um tanto amadores nesse ramo. Claro que em certo sentido não temos como deixar de ser amadores, mas não nos faria mal algum, por assim dizer, aprender as técnicas. Esses livros são histórias de detetives dos grandes mestres do gênero. Pretendo testar os diferentes estilos e comparar os resultados. Murmurou Tupence. Muitas vezes me pergunto como esses detetives se sairiam na vida real. Ela apanhou outro volume. Você vai ver como é difícil ser um Tordique. Você não tem qualquer experiência médica e ainda menos experiência legal. E que eu saiba, a ciência nunca foi seu forte. Talvez não, admitiu Tommy. Mas mesmo assim eu acabo de comprar uma câmera muito boa e vou tirar fotos de pegadas e vou ampliar os negativos e todo o resto. Agora, mon ami, use sua massa cinzenta. 2. O que é que isto aqui lhe sugere? Ele apontou na direção da primeira prateleira do armário. Nela havia um penhoar meio futurista, uma chinela turca e um violino. Elementar, meu caro Watson, exclamou Tupence. Exatamente, concordou Tommy, o toque de Sherlock Holmes. Ele apanhou o violino e arranhou o arco vagarosamente sobre as cordas, o que levou Tupence a dar um gemido de agonia. Naquele momento tocou a campainha da escrivaninha, sinal de que um cliente chegará ao escritório da frente e estava sendo submetido a tratativas por Albert, o contínuo. Tommy apressadamente recolocou o violino no armário e chutou os livros para trás da escrivaninha. Não que haja pressa, esclareceu. Albert vai repetir a história de que estou ocupado numa ligação com a Scotland Yard. Vá para seu escritório e comece a bater a máquina, Tupence. O escritório dá uma impressão de ocupação e atividade intensas. Não, pensando melhor, você ficará tomando notas taquigráficas ditadas por mim. Vamos dar uma espiada antes de deixar Albert mandar a vítima entrar. Eles aproximaram-se dos buracos de vigia que tinham sido engenhosamente planejados para dar uma boa visão da antessala. A cliente era uma garota da idade de Tupence, alta e morena, com feições meio abatidas e olhos cheios de desdém. Roupas baratas e chamativas, declarou Tupence. Mande ela entrar, Tommy. Pouco depois, a garota apertava a mão do célebre Sr. Blunt, enquanto Tupence aguardava sentada, os olhos baixos em estilo recatado, com lápis e bloco à mão. Minha secretária particular, Sorta Robinson, apresentou Tommy com um acenar de mão. A senhorita pode falar livremente na presença dela. Então ele se recostou por um instante, semicerrou os olhos e afirmou em um tom aborrecido. Quem viaja nesse horário deve encontrar ônibus bem lotados. Vim de táxi, esclareceu a garota. Oh, Tommy soou melindrado. Seus olhos acusadores pousaram num bilhete de ônibus azul, visível sob a luva da garota.
Os olhos dela acompanharam o olhar dele, ela sorriu e puxou o bilhete para fora. Pergunta por isso aqui? Eu apanhei no chão. Um vizinho nosso faz coleção deles. Tupence tossiu e Tommy lançou um olhar maldoso em direção a ela. Aos negócios, Tommy exclamou em tom vigoroso. Precisa de nossos serviços, sorta. O nome é Kingston Bruce, informou a garota. Moramos em Wimbledon. Na noite passada uma dama que está hospedada lá em casa perdeu uma valiosa pérola rosa. O Sr. St. Vincent também era nosso convidado para o jantar e por acaso mencionou sua firma. Minha mãe me mandou aqui hoje pela manhã para lhes perguntar se vocês se encarregariam do caso. A garota usava um tom mal-humorado, quase desagradável. Era claro como água que ela e a mãe discordavam a respeito do assunto. Ela estava ali sob protesto. Entendo, disse Tommy, um pouco confuso. Vocês não chamaram a polícia. Não, confirmou a sorta. Kingston Bruce não chamamos. Seria ridículo chamar a polícia e depois descobrir que o objeto somente rolara para baixo da lareira ou algo assim. Oh! Exclamou Tommy. Então a joia talvez só esteja perdida? A sorta. Kingston Bruce deu de ombros. As pessoas fazem tanta confusão por tão pouco, murmurou ela. Tommy pigarreou. Claro que, ele acrescentou, em tom de dúvida, estou extremamente ocupado neste momento. Compreendo perfeitamente, afirmou a garota enquanto se levantava. Houve um breve brilho de satisfação em seus olhos que Tupence, por sua vez, não pôde deixar de perceber. Todavia, continuou Tommy, acho que consigo dar uma passada rápida em Wimbledon. A senhorita pode me dar seu endereço, por favor? De Laurels, Edgeworth Road. Por favor, anote o endereço Sorta, Robson. A sorta. Kingston Bruce hesitou, depois acrescentou num tom meio indelicado. Estaremos lhe esperando então. Bom dia. Garota estranha, comentou Tommy após a cliente ter se retirado. Não consegui chegar a uma conclusão quanto a ela. Será que não foi ela quem roubou essa joia? Acrescentou Tupence, pensativa. Vamos lá, Tommy, vamos guardar estes livros, pegar o carro e ir até lá. Falando nisso, quem você vai ser? Sherlock Holmes ainda? Acho que preciso de mais prática, admitiu Tommy. Minha conclusão sobre o bilhete do ônibus foi um desastre, não foi? Foi sim, concordou Tupence. Se eu fosse você, não tentaria bancar o esperto com aquela garota. Ela é muito perspicaz. E também é infeliz, coitada. Suponho que você já sabe tudo sobre ela, afirmou Tommy com sarcasmo, só de olhar para o formato do nariz. Vou lhe dizer o que acho que encontraremos em Laurels, continuou Tupence sem se abalar. Uma casa cheia de snobs, todos muito dispostos a circular entre a melhor sociedade. O pai, se é que existe, com certeza tem uma patente militar. A garota compartilha do mesmo estilo de vida e despreza a si mesma por causa disso. Tommy deu uma última olhada nos livros, agora cuidadosamente arrumados na prateleira. Acho, comentou, pensativo, que serei Tordick hoje. Não imaginaria que haveria qualquer coisa médico-legal nesse caso, discordou Tupence. Talvez não, admitiu Tommy, mas estou morrendo de vontade de estrear minha nova câmera. Ela supostamente vem com a lente mais maravilhosa que existe. Sei tudo sobre esse tipo de lente, ironizou Tupence. Quando você finalmente termina de ajustar o obturador, de dar uma paradinha para calcular o tempo de exposição e de ficar de olho no nível do diafragma, seu cérebro já desistiu e você está implorando por uma câmera Brownie simples. Apenas um coração sem ambição se contentaria com uma Brownie simples. Bem, aposto que obterei melhores resultados com ela do que você. Tommy não deu bola para o desafio. Eu deveria ter um calcador de cachimbo, lamentou. Onde será que se encontra um para comprar? Você pode usar aquele saca-rolhas chique que tia Araminta lhe deu no Natal passado, sugeriu Tupence gentilmente. É verdade, disse Tommy. Naquele momento achei que era um mecanismo de destruição de aparência curiosa e um presente bem-humorado para uma tia rigorosamente abstêmia. Eu, anunciou Tupence, serei Polton. 3. Polton uma ova. Você não poderia nem começar a fazer qualquer uma das coisas que ele faz. Posso sim, insistiu Tupence. Eu posso esfregar as mãos num gesto de satisfação. Já seria um começo. Espero que você tire moldes de gesso das pegadas. Tommy ficou em silêncio. Após buscarem o saca-rolhas, foram até a garagem, entraram no carro e partiram rumo ao Wimbledon. De Laurels era uma casa grande.
cheia de empenas e torrinhas. A casa dava a impressão de ter sido pintada há pouco, e era rodeada de canteiros cobertos de gerânios escarlates. Um homem alto de bigodes brancos e bem aparados e porte militar exagerado abriu a porta antes que Tommy tivesse tempo de tocar a campainha. Estava de olho na sua chegada, explicou o homem cheio de alvoroço. É o Sr. Blunt, não é mesmo? Sou o Coronel Kingston Bruce. O senhor poderia me acompanhar até meu escritório? Ele conduziu Tommy até uma pequena peça nos fundos da casa. O jovem St. Vincent me falou maravilhas de sua firma. Eu mesmo já vi seu anúncio. Esse seu serviço garantido em 24 horas, que ideia maravilhosa. Justamente o que preciso. Condenando em silêncio Tupence pela criação irresponsável daquele detalhe brilhante, Tommy respondeu. Perfeitamente, coronel. A situação toda é muito constrangedora, meu senhor, muito constrangedora. Talvez o senhor pudesse me fazer a gentileza de ir direto aos fatos, sugeriu Tommy com um toque de impaciência. Certamente que sim. Agora mesmo. Neste momento temos hospedada aqui conosco uma amiga muito antiga e querida de todos nós, Lady Laura Barton, filha do falecido Conde de Carrovay. O atual conde e irmão dela fez um discurso impressionante na Câmara dos Lordes há poucos dias. Como mencionei, trata-se de uma antiga e querida amiga nossa. Certos amigos meus que são americanos e acabam de chegar ao país, da família Hamilton Bates, estavam muito ansiosos para conhecê-la. Facílimo, eu lhes disse, ela está hospedada comigo no momento. Venham passar o fim de semana conosco. O senhor sabe como os americanos são quando se trata de títulos de nobreza, Sr. Blunt. Muitas vezes outros também, mesmo que não sejam americanos, Coronel Kingston Bruce. Ah, é a mais pura verdade, meu caro senhor. Não há nada que eu odeie mais do que uma pessoa snob. Bem, como dizia, a família Bess chegou ontem à noite para passar o fim de semana conosco. Estávamos jogando bridge quando chegaram. O fecho de um pingente que a senhora Hamilton Bates usava quebrou, e ela retirou a joia e a deixou sobre uma mesinha com a intenção de levá-la consigo mais tarde, quando se recolhesse a seus aposentos. Porém, ela acabou se esquecendo de fazê-lo. Preciso esclarecer, Sr. Blunt, que o pingente consistia de duas pequenas asas de brilhantes de onde pendia uma grande pérola rosa. Encontramos o pingente hoje pela manhã exatamente onde a senhora Bates o deixará, mas a pérola, uma pérola valiosíssima, fora arrancada. Quem encontrou o pingente? A copeira Gladys Hill. Algum motivo para suspeitar dela? Ela está conosco há alguns anos e sempre foi honestíssima. Mas, claro, nunca se sabe. Exatamente. O senhor poderia me fazer uma descrição de sua criadagem e também me informar quem eram todos os presentes no jantar da noite passada? A cozinheira trabalha conosco há apenas 2 meses, mas ela não teria tido oportunidade de chegar perto da sala de estar. O mesmo vale para a auxiliar de cozinha. Depois, temos a arrumadeira Alice Cummins. Ela também já trabalha conosco há alguns anos. E a criada de Lady Laura, claro. Ela é francesa. O coronel Kingston Bruce assumiu um ar impressionante ao dizer isso. Tommy, indiferente à revelação da nacionalidade da criada, acrescentou. Sim. E os convidados para o jantar? O senhor e a senhora Bates, nós mesmos, minha esposa e filha, e Lady Laura. O jovem St. Vincent também jantou conosco e o senhor Remy deu uma passadinha rápida aqui depois do jantar. Quem é o senhor Remy? Um camarada muito pernicioso, um deslavado socialista. Boa pinta, claro, e com um poder de persuasão capcioso. Mas um homem não me importa dizer em quem não confiaria nem um pouco. Um tipo meio perigoso. Na verdade, afirmou Tommy seco, é do Sr. Remy que o senhor suspeita? Sim, Sr. Blunt. Tenho certeza de que, com a visão de mundo que tem, ele não possui absolutamente quaisquer princípios. Nada lhe teria sido mais fácil do que arrancar a pérola no momento em que estávamos todos absortos em nosso jogo. Houve vários momentos emocionantes, uma rodada redobrada sem trunfos e também uma discussão tremenda, quando minha esposa arrumou o contratempo de se recusar a jogar o trunfo. É mesmo? Comentou Tommy. Gostaria de saber uma coisa. Qual a posição da senhora Bates diante disso tudo? Ela queria que eu chamasse a polícia, admitiu o coronel Kingston Bruce relutante. Quero dizer, após termos procurado por toda a parte, na hipótese de que a pérola houvesse apenas caído. Mas o senhor a dissuadiu? Fiquei muito relutante à ideia de tornarmos o fato público, e minha esposa e minha filha me apoiaram.
Então minha esposa lembrou que o jovem St. Vincent mencionara sua firma durante o jantar de ontem à noite, bem como seu serviço especial de 24 horas. Sim, disse Tommy com um aperto no coração. O senhor compreende, de qualquer maneira, que ninguém será prejudicado. Se chamarmos a polícia amanhã, é possível se supor que acreditássemos que a joia simplesmente se perderá e estávamos à procura da mesma. Falando nisso, ninguém foi autorizado a deixar a casa hoje pela manhã, com a exceção de sua filha, claro, lembrou Tupence falando pela primeira vez. Com a exceção de minha filha, concordou o coronel. Ela se ofereceu prontamente a ir até vocês e apresentar-lhes o caso. Apresentar-lhes o caso. Tommy ficou em pé. Faremos o melhor que pudermos para lhe dar satisfações, coronel, comprometeu-se ele. Gostaria de ver a sala de estar e a mesa onde o pingente foi deixado. Gostaria também de fazer umas poucas perguntas à senhora Bates. Depois disso devo interrogar os criados. Ou melhor, minha assistente Sorta. Robinson falará com eles. Ele sentiu sua coragem se esvair ante a horripilante perspectiva de interrogar os criados. O coronel Kingston Bruce abriu a porta com força e os conduziu corredor afora. Enquanto fazia, um comentário lhe chegou nitidamente aos ouvidos, vindo através da porta aberta da peça de que se aproximavam. A voz era da garota que os tinha procurado naquela manhã. Você sabe perfeitamente bem, mamãe, dizia a Sorta. Kingston Bruce, que ela realmente levou para casa uma colher de chá escondida dentro do regalo. 4. Um minuto depois eram apresentados a senhora Kingston Bruce, uma mulher melancólica e de ar apático. A Sorta. Kingston Bruce demonstrou tê-los visto com um leve inclinar de cabeça. Seu rosto tinha uma expressão ainda mais mal-humorada do que outrora. A senhora Kingston Bruce falava muito. Mas sei quem eu acho que pegou a pérola, concluiu. Aquele jovem socialista medonho. Ele adora os russos e os alemães e detesta os ingleses. O que mais se pode esperar? Ele sequer tocou nela, declarou a Sorta. Kingston Bruce com veemência. Fiquei o tempo todo de olho nele. Eu não poderia deixar de ter visto caso ele a tivesse pego. A jovem os encarava desafiadora, de queixo erguido. Tommy mudou de assunto ao pedir para ter uma palavra com a senhora Bates. Após a senhora Kingston Bruce sair junto com o marido e a filha atrás de sua hóspede americana, ele deu um assobio pensativo. Quem será? Perguntou em voz baixa, que pôs uma colher de chá no regalo. Era justamente nisso que eu estava pensando, respondeu Tupence. A senhora Bates irrompeu sala dentro, seguida pelo marido. Ela era uma mulher grande e tinha um tom de voz determinado. O senhor Hamilton Bates aparentava ser alguém que sofria de dispepsia e era dominado. Pelo que entendi, Sr. Blunt, o senhor é um investigador particular daqueles que solucionam seus casos aos safanões e com grande velocidade. Sou famoso pela presteza, Sra. Bates, afirmou Tommy. Deixe eu lhe fazer algumas perguntas. Dali em diante as coisas se seguiram rapidamente. Mostraram a Tommy o pingente estragado e a mesa onde o mesmo tinha sido deixado. O Sr. Bates emergiu de seu silêncio habitual para mencionar o valor, em dólares, da pérola roubada. Mas apesar de tudo, Tommy sentia uma irritante certeza de não estar progredindo. Acho que é isso, declarou finalmente. Senhorita Robinson, por gentileza, a senhorita poderia buscar o equipamento fotográfico especial que ficou no vestíbulo? A Sorta. Robinson aqueceu. Uma pequena invenção de minha autoria, Tommy esclareceu. Por fora, vejam só, parece uma câmera fotográfica comum. Ele sentiu uma breve satisfação ao perceber que os Bates estavam impressionados. Tommy fotografou o pingente, a mesa em que ficará esquecido e vários ângulos gerais do local. Então a Sorta. Robinson recebeu a tarefa de interrogar os criados. Devido à ansiosa expectativa estampada no rosto do coronel Kingston Bruce e da senhora Bates, Tommy sentiu-se obrigado a dizer algumas palavras com a autoridade que dele se esperava. A posição é a seguinte, declarou. Ou a pérola ainda está em algum lugar da casa, ou não está mais em nenhum lugar da casa. Perfeitamente, concordou o coronel num tom mais respeitoso do que talvez se justificasse, dada a natureza da observação anterior. Se não está em nenhum lugar da casa, pode estar em qualquer lugar. Mas se está em algum lugar da casa, deve necessariamente estar escondida em algum lugar. E uma busca se faz necessária. Interrompeu o coronel Kingston Bruce. Perfeitamente. Dou-lhe carta branca, Sr. Blunt. Vasculhe a casa do sótão até o porão. Oh, Charles, a senhora Kingston Bruce murmurou chorosa.
Você acha que é o mais acertado? Os criados não vão gostar nada disso. Com certeza vão nos deixar. Faremos uma busca nos aposentos deles por último, sugeriu Tommy, apaziguador. O ladrão certamente escondeu a joia no lugar mais improvável. Acho que já li alguma coisa nesse sentido, concordou o coronel. Perfeitamente, disse Tommy. O senhor deve se lembrar do caso Rex vs Bailey, 5, que criou um precedente. Oh, sim, respondeu o coronel, que parecia perplexo. Veja, o lugar mais improvável são os aposentos da senhora Bates, continuou Tommy. Nossa, isso não seria uma grande esperteza? Exclamou a senhora Bates, admirada. Sem mais demora, a senhora Bates o levou até seu quarto, onde Tommy lançou mão uma vez mais do equipamento fotográfico especial. Logo depois, Tupence juntou-se a ele. Espero, senhora Bates, que a senhora não se oponha ao fato de minha assistente revistar seu guarda-roupa. Ora, de modo algum. O senhor ainda precisa que eu permaneça aqui? Tommy garantiu-lhe que não era mais necessário detê-la e a senhora Bates se retirou. Podemos continuar blefando até o fim, reclamou Tommy, mas pessoalmente acho que não temos a menor chance de encontrar essa joia. Malditos sejam você e seu truque das 24 horas, Tupence. Escute, disse Tupence, os criados são honestos, tenho certeza, mas consegui extrair alguma coisa da criada francesa. Parece que quando Lady Laura se hospedou aqui há um ano, ela saiu para tomar chá com amigos dos Kingston Bruce e quando retornou, uma colher de chá caiu-lhe do regalo. Todos concluíram que a colher tinha ido parar lá por acidente. Mas, falando em roubos semelhantes, fiquei sabendo de muito mais. Lady Laura está sempre passando temporadas na casa de alguém. Ela não tem um tostão, pelo que entendi, e está sempre à procura de aposentos confortáveis nas casas de pessoas para as quais um título ainda significa muita coisa. Pode ser apenas coincidência, ou talvez seja mais do que isso, mas 5 roubos diferentes aconteceram enquanto ela se hospedou em casas diversas. Algumas vezes foram coisas sem importância, noutras ocasiões, joias valiosas. Phil, fez Tommy, soltando um longo assobio. Onde é o quarto da Águia Velha, você sabe? Bem aí em frente. Acho mesmo, que devemos dar uma passadinha por lá e investigar. O quarto em frente estava com a porta entreaberta. Era um amplo aposento, com móveis brancos esmaltados e cortinas cor-de-rosa. Uma porta interna dava para um banheiro, de onde saiu uma garota morena, elegante e muito bem vestida. Tupence percebeu a exclamação de espanto nos lábios da jovem. Esta é Elise, Sr. Blunt, apresentou ela, formal. A criada de Lady Laura. Tommy deu alguns passos além da soleira da porta do banheiro e aprovou intimamente suas instalações suntuosas e modernas. Ele se pôs a trabalhar para desfazer o olhar de suspeita da garota francesa. Está ocupada com suas tarefas, Mademoiselle Elise? Sim, Monsieur, eu limpo o banheiro de Milady. Bem, talvez você possa me ajudar com algumas fotografias, em vez disso. Tenho um tipo especial de câmera aqui e estou fotografando o interior de todas as peças da casa. Tommy foi interrompido pela porta de comunicação com o quarto, que se fechou com súbita violência atrás dele. Elise deu um pulo devido ao barulho. Que foi isso? Deve ter sido o vento, sugeriu Tupence. Vamos até o outro quarto, propôs Tommy. Elise foi abrir-lhes a porta, mas a maçaneta não girava. Qual é o problema? Perguntou Tommy com firmeza. Ah, Monsieur, alguém deve ter chaveado a porta pelo outro lado. Ela apanhou uma toalha e tentou novamente, mas desta vez a maçaneta girou sem qualquer problema e a porta abriu-se completamente. Voilá sei que és curioso. Deve ter enterrado, completou Elise. Não havia ninguém no quarto. Tommy buscou seu equipamento. Tupence e Elise trabalhavam sob suas ordens, mas repetidamente ele tornava a lançar seu olhar para a porta de comunicação. Por que será? Perguntou entre os dentes. Por que será que aquela porta emperrou? Ele a examinou com cuidado, abrindo-a e fechando-a. A porta se encaixava perfeitamente. Mais uma foto, anunciou com um suspiro. Poderia prender aquela cortina cor-de-rosa com as alças, Mademoiselle Elise? Obrigado. Agora só segure um pouco mais. O clique familiar soou. Ele entregou um diapositivo para que Elise o segurasse, passou o tripé para Tupence e reajustou e fechou a câmera com cuidado. Tommy deu uma desculpa qualquer para se livrar de Elise e assim que ela saiu do quarto, ele tomou Tupence pelo braço e falou rapidamente. Escute, tenho uma ideia. Você pode continuar aqui? Vasculhe todos os quartos.
Isso vai levar algum tempo. Tente conseguir uma conversa com a águia velha, Lady Laura, mas sem assustá-la. Diga-lhe que você suspeita da copeira. Mas, seja lá o que fizer, não a deixe sair da casa. Vou sair de carro. Volto assim que puder. Certo. Concordou Tupense, mas evite o excesso de confiança. Você se esqueceu de uma coisa, a garota. Há alguma coisa estranha com ela. Escute, descobri o horário que ela saiu de casa hoje de manhã. Ela levou 2 horas para chegar ao nosso escritório. Não faz sentido. Onde ela foi antes de nos procurar? Aí tem alguma coisa, admitiu o marido. Bem, siga a boa pista que quiser, mas não deixe Lady Laura sair da casa. O que foi isso? Seu ouvido aguçado detectara um leve farfalhar fora do quarto, junto ao patamar da escada. Ele atravessou o quarto em direção à porta, mas não havia ninguém ali. Bem, até mais. Despediu-se. Volto assim que puder. Segunda. Tupense acompanhou o carro que se afastava e sentiu uma leve apreensão. Tom estava muito convicto. Ela mesma não estava tão segura. Havia uma ou duas coisas que não conseguirá entender muito bem. Ainda estava de pé junto à janela, vigiando a rua, quando viu um homem sair de debaixo de um pórtico da casa em frente, onde se abrigara, atravessar a rua e tocar a campainha. Como um relâmpago, Tupense saiu do quarto e desceu as escadas. Gladys riu, a copeira, emergia dos fundos da casa, mas Tupense a mandou de volta com um gesto autoritário. Então, ela foi até a porta de entrada e a abriu. Um jovem magrelo de roupas mal ajustadas e de olhos escuros e impacientes estava de pé junto à soleira da porta. Ele hesitou um instante e depois perguntou: "A sorta, Kingston Bruce está? O senhor me acompanhe, por favor", pediu Tupense. Ela deu lugar para deixá-lo entrar e fechou a porta. "O senhor é o Sr. Reni, não é?" Ela inquiriu em tom gentil. Ele lhe lançou um rápido olhar de soslaio. Sim. Entre aqui, por favor." Ela abriu a porta do escritório. A sala estava vazia e Tupense entrou atrás dele, fechando a porta atrás de si. Ele virou-se contra ela, carrancudo. "Quero ver a sorta, Kingston Bruce." "Não tenho bem certeza de que isso seja possível", esclareceu Tupense tranquila. "Olha aqui, quem é você afinal?" indagou o Sr. Reni em tom rude. "Agência de Detetives Internacional", resumiu Tupense e pôde perceber o incontrolável sobressalto do Sr. Reni. "Por favor, sente-se", continuou ela. "Para começar, sabemos tudo sobre a visita da sorta. Kingston Bruce ao senhor, hoje pela manhã. Foi um palpite ousado, mas bem sucedido." Percebendo-lhe a consternação, Tupense continuou rápida. "Recuperarmos a pérola é o que mais importa, Sr. Reni. Ninguém nesta casa está ansioso por publicidade. Será que não podemos chegar a um acordo?" O jovem lançou-lhe um olhar intenso. "Gostaria de saber o quanto você sabe", ele admitiu, pensativo. "Deixe-me pensar um pouco." Ele enterrou a cabeça entre as mãos e depois fez uma pergunta das mais inesperadas. "É realmente verdade que o jovem St. Vincent está noivo e de casamento marcado?" "É verdade, sim", respondeu Tupense. "Eu conheço a garota." O Sr. Reni de repente assumiu um tom de quem confiava nela. "Tem sido um inferno", confidenciou. "Eles falam nisso com ela manhã, tarde e noite. E jogam Beatrice para cima dele. Tudo porque ele herdará um título no futuro. Se as coisas fossem do jeito que eu pretendo." "Deixemos a política de lado", interrompeu Tupense impaciente. "O senhor se importaria de me esclarecer, Sr. Reni, por que acha que a sorta Kingston Bruce pegou a pérola?" Eu não." "Acha sim", discordou Tupense calmamente. "O senhor espera até ver o detetive, pelo que imagina, ir embora em seu carro e deixar o caminho livre e então o senhor vem até aqui e pergunta por ela. É óbvio. Se o senhor mesmo tivesse pegado a pérola, não estaria chateado nem a metade do que está." "O jeito dela estava tão esquisito", admitiu o jovem. "Ela veio hoje de manhã e me contou sobre o roubo, explicando que estava a caminho de sua empresa de detetives particulares. Parecia ansiosa para dizer alguma coisa, porém incapaz de desabafar." "Bem", repetiu Tupense, "tudo o que quero é a pérola. É melhor o senhor falar com ela." Mas naquele momento o coronel Kingston Bruce abriu a porta. "O almoço está pronto, sorta. Robson. Espero que almoce conosco." "Ah." Então ele parou e fulminou o convidado com os olhos. "Certamente", comentou o Sr. Reni, "o senhor não deseja me convidar para o almoço." "Tudo bem, eu vou embora. Volte mais tarde", sussurrou Tupense quando ele passou por ela.
Tupence seguiu o coronel Kingston Bruce, que ainda resmungava por trás dos bigodes sobre o descaramento pernicioso de certas pessoas, até uma imponente sala de jantar onde a família já estava reunida. Apenas uma dentre as pessoas presentes não era conhecida por Tupence. Esta, Lady Laura, é a sorta Robinson, que faz a gentileza de nos ajudar. Lady Laura inclinou a cabeça e então passou a encarar Tupence fixamente através do pince-nez. Ela era uma mulher alta, magra, de sorriso triste, tom de voz gentil e um olhar bastante duro e perspicaz. Tupence devolveu-lhe o olhar fixo e Lady Laura baixou os olhos. Depois do almoço, Lady Laura puxou conversa com um ar de curiosidade polida. Como estavam andando os interrogatórios? Tupence enfatizou de forma adequada a suposta suspeita em relação à copeira, mas sua cabeça não estava realmente em Lady Laura. Mesmo que Lady Laura pudesse esconder colheres de chá e outros objetos em sua roupa, Tupence tinha razoável certeza de que ela não pegara a pérola. A seguir, Tupence partiu para a busca na casa. O tempo passava. Não havia qualquer sinal de Tommy e o que importava ainda mais para Tupence, nem qualquer sinal do Sr. Reni. De repente, Tupence saiu de um quarto e esbarrou com Beatrice Kingston Bruce, que descia as escadas. Ela estava toda arrumada para sair. Creio, interrompeu a Tupence, que não deva sair no momento. A outra jovem a encarou com arrogância. Se eu saio ou não, isso não é da sua conta, afirmou com frieza. Porém, é da minha conta decidir ou não me comunicar com a polícia, retrucou Tupence. Num minuto a garota ficou pálida como um fantasma. Você não deve. Não deve. Eu não vou sair, mas não faça isso. Ela se agarrou a Tupence em tom de súplica. Minha cara sorta. Kingston Bruce, respondeu Tupence sorridente, este caso estava perfeitamente claro para mim desde o início. Mas Tupence foi interrompida. Absorta pelo encontro com a garota, Tupence não ouvirá a campainha da porta. Agora, para sua surpresa, Tommy subia a escada aos pulos enquanto ela avistava no vestíbulo do térreo um homem forte e corpulento no momento em que este tirava seu chapéu coco. Detetive Inspetor Marriott, da Scotland Yard, anunciou Tommy, arreganhando os dentes. Com um grito, Beatrice Kingston Bruce se livrou de Tupence, que a segurava, e correu escada abaixo, ao mesmo tempo em que abriam a porta de entrada mais uma vez, desta feita para que entrasse o Sr. Reni. Agora, você estragou tudo, exclamou Tupence com amargura. Hein? Perguntou Tommy, dirigindo-se apressado aos aposentos de Lady Laura. Ele seguiu até o banheiro e apanhou um pedaço grande de sabonete, que trazia nas mãos. O inspetor meramente subia as escadas. Ela partiu em silêncio, anunciou o inspetor. É uma jogadora tarimbada e sabe quando o jogo acabou. E a pérola? Tenho a impressão, disse Tommy enquanto lhe entregava o sabonete, de que você a encontrará aqui dentro. Os olhos do inspetor se iluminaram com aprovação. Um bom e velho truque. Corte uma barra de sabonete ao meio, escave um espaço para esconder a joia, junte os pedaços novamente e alise a linha de junção até desaparecer debaixo da água quente. Um trabalho de investigação muito perspicaz de sua parte, cavalheiro. Tommy aceitou o elogio graciosamente. Ele desceu as escadas junto com Tupence. O coronel Kingston Bruce correu até ele e lhe deu um caloroso aperto de mão. Meu caro senhor, não tenho como lhe agradecer o bastante. E Lady Laura também deseja lhe dizer obrigado. Fico feliz de ter alcançado as expectativas, respondeu Tommy. Mas temo que não possa parar. Tenho um compromisso urgente. Um membro do Conselho de Ministros. Ele saiu correndo em direção ao carro e pulou para dentro. Tupence sentou-se ao lado dele. Mas Tommy, gritou ela. Eles não prenderam Lady Laura no final das contas? Ah, exclamou Tommy. Eu não lhe contei. Não prenderam Lady Laura. Prenderam Elise. Veja só. Ele continuou, enquanto Tupence o escutava pasma. Eu mesmo, muitas vezes, já tentei abrir uma porta com as mãos cheias de sabão. Não dá, pois a mão escorrega. Então eu me perguntei o que Elise poderia estar fazendo com o sabonete para ficar com as mãos ensaboadas daquele jeito. Você lembra que ela apanhou uma toalha para tirar os vestígios de sabonete da maçaneta. Mas me ocorreu que se eu fosse um ladrão profissional, não seria má ideia ser a criada de uma dama suspeita de cleptomania que se hospeda o tempo todo em várias casas. Então consegui tirar um retrato tanto dela quanto do quarto, levando-a a segurar um diapositivo. Depois, dei uma chegadinha na boa e velha Scotland Yard.
O método relâmpago de revelação de negativos, uma identificação bem-sucedida de impressões digitais e uma foto. Elise era uma amiga que há muito tempo andava desaparecida. Um lugar muito útil, a Scotland Yard. E pensar, comentou Tupence, recuperando sua voz, que aqueles dois jovens bobalhões meramente suspeitavam um do outro, como acontece nas fórmulas batidas que se encontram nos livros. Mas por que você não me contou o que estava aprontando quando saiu? Em primeiro lugar, suspeitei que Elise pudesse estar ouvindo junto ao patamar da escada. E em segundo lugar, sim, a minha muito ilustrada amiga se esquece de que Tordick nunca conta nada até o último momento. Além do mais, Tupence, você e sua amiguinha Janete Smith me fizeram engolir uma da última vez. Agora estamos todos quites. E criação do autor inglês R. Richard Austin Freeman, de 1862 a 1943. Dr. John Evelyn Tordick é um médico e detetive famoso por sua inteligência aguda, vasto conhecimento e boa aparência. NT 2. Tanto a referência a Mon Ami quanto a massa cinzenta remetem ao detetive belga Hercule Poirot, o mais famoso personagem da própria Agatha Christie. NT 3. Nathaniel Poulton, o habilidoso e enrugado assistente de laboratório e companheiro de aventuras de Dr. Tordick. NT 4. O agasalho, geralmente de pele, em que as senhoras antigamente por vezes traziam as mãos, para resguardá-las do frio. NT 5. O rei contra Bailey, em latim. Como é parte da prerrogativa real que o soberano inglês seja a fonte da justiça, todos os crimes são considerados como sendo contra a paz do rei, ou da rainha, sua coroa ou sua dignidade. Desse modo, em todas as denúncias criminais consta a expressão latina ou inglesa, o rei, ou a rainha, contra seguida do nome do denunciado. NT